Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom que você está de volta para o nosso segundo dia do estudo da lição da Escola Sabatina. Hoje nós vamos continuar conversando sobre esse tema tão legal que existe nos Salmos, que é a justiça ou a injustiça social, e como que é importante a gente buscar essa justiça, buscar fazer justiça. E no Salmo de hoje, o Salmo base aí para o nosso estudo é o Salmo 18, onde o salmista representa Deus como aquele Deus majestoso, poderoso, a figura que ele pinta de Deus, o quadro, se você for lendo o Salmo e tentando imaginar na sua cabeça aquilo que ele está vendo, né, um ser muito forte, muito poderoso, fumaça saindo das suas narinas, ele pegando carona aí num querubim, para ele poder voar rapidamente e fazer a justiça. Então todas essas imagens aí deixam a gente assim bastante impressionado. E é isso que Deus ele vem fazer. Ele, como juiz, ele vem fazer justiça. É interessante que nós, quando lemos a Bíblia, muitas vezes a gente lê com as nossas pressuposições, com as ideias que a gente tem na nossa cabeça sobre determinada coisa, pessoa, evento, enfim. No caso do juiz, nós temos talvez uma dificuldade de entender o papel de um juiz. Na Bíblia, o juiz ele vem para fazer justiça, ele vem para libertar. No nosso país, nem sempre um juiz faz justiça. Então a gente sabe de muitos casos aí de juízes corruptos, pessoas aí que pelo dinheiro fazem um mau uso da justiça. Não que isso não existia no tempo bíblico, mas as pessoas ansiavam por um juiz. As pessoas que se sentiam oprimidas, prejudicadas, elas ansiavam por alguém que conseguisse de alguma forma colocar um fim naquele problema ou naquele sofrimento, e essa figura era o juiz. Então quando a Bíblia diz que o juiz vem, que o nosso Deus vem como juiz para julgar e para colocar as coisas no eixo, às vezes a gente sente até um certo medo. Nossa, o juiz vai me julgar, né, e tal. Mas no pensamento bíblico não era assim. Tanto é que existem muitos salmos que você vai ler, e esses salmos aí, o salmista ele pede, ele diz assim, olha, Senhor, julga-me. Julga-me. Você teria coragem de fazer essa oração? Senhor, me julga. Dá até medo, né? Mas é por causa dessa mentalidade que às vezes a gente tem. Então, juiz era sinônimo de justiça na palavra de Deus, e o juiz ele se senta no seu trono para poder julgar, então, e equalizar aí as diferenças, sejam elas sociais, de injustiça e etc. Uma outra coisa que nesse Salmo 18 ele destaca também, é algo que eu julgo ser bastante importante, é a questão de Deus sendo a solução final para os problemas. Então você tem Davi, ele tem problemas muito sérios, ele é um rei, ele está em guerra, ele está vivendo momentos de vida ou morte, mas no final das contas ele sabe que o único que pode dar a libertação é Deus. E para a nossa vida, para o meu problema, para o seu problema, isso deve ficar muito claro também. Nós podemos nos esforçar, nós podemos tentar a melhor estratégia, e nós devemos fazer tudo isso. Mas no final das contas, gente, Deus é aquele que traz a solução. Não existe uma outra solução. Não nas armas, não que Davi ele não fosse um guerreiro habilidoso, nós sabemos que ele era um guerreiro habilidoso, não que ele não treinasse o seu próprio exército. A palavra de Deus diz que o exército de Davi era um exército super bem treinado, mas ele não confiava nessas habilidades, nessas estratégias, na sua força, mas ele confiava em Deus. Então, se você é uma pessoa que está passando por alguma injustiça, por algum problema, você sente assim que as coisas deveriam ser mais justas na sua vida em relação, não sei, a outras pessoas ou a situações, saiba que Deus ele é justo, e Deus ele é aquele que resolve todos os problemas. Então confie nele. Ele é aquele que vem para julgar e para equalizar esse mundo da maneira correta. Amanhã nós voltamos e falamos um pouquinho mais, então, sobre os salmos aí em relação à justiça e à igualdade.